nesse vídeo nós vamos falar sobre transformações lineares injetoras e sobrejetoras. Esse vídeo ele é bem rápido e o objetivo é que vocês entendam a definição desses tipos de transformação e nós vamos mostrar uma caracterização de transformações lineares injetoras por meio do núcleo. Nós vamos ver que uma transformação linear ela é injetora somente se o núcleo dessa transformação contém apenas um vetor nulo, e esse conceito a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente depois, quando a gente for trabalhar com diagonalização de operadores. Então vamos lá. Se a gente considerar uma transformação linear, como vocês podem ver nesse exemplo, a gente pode observar o seguinte, que se a gente pegar dois vetores, os vetores 2, 2 e 3, a imagem desse vetor, ele é o vetor 2 e 5. E a imagem de 3, 2 e 2, ele também é o vetor de coordenadas 2 e 5. Então veja que nós temos dois vetores distintos e possuem a mesma imagem. Então essa ideia é o que a gente não quer que aconteça na nossa transformação linear. Aqui nesse caso nós temos vetores distintos, V1 e V2, sendo levados em um mesmo vetor W. Para que uma transformação linear seja injetora, nós não queremos que isso aconteça. Nós precisamos que vetores diferentes sejam levados em vetores diferentes lá na sua imagem. E isso é o que define transformações lineares injetora. Então, uma transformação linear ela é injetora se dois vetores distintos vão ter suas imagens distintas. No meio, olhando para esse diagrama, você já entende aqui o conceito, né, de transformação injetora. Só que isso pode ser definido matematicamente da seguinte forma: uma transformação linear ela é injetora se a imagem de t de V1 for igual à imagem de V2. Se dois vetores têm a mesma imagem, então esses vetores são iguais. Isso é a definição de transformação linear injetora. Então veja só um exercício que a gente tem bem simples para provar que uma transformação linear ela é injetora. Nós temos aqui uma transformação que pega vetores de R2 de coordenadas x, y e leva em vetores no R3 por meio dessa expressão. Então, para a gente provar que a transformação ela é injetora, a gente considera dois vetores V1 e V2 e a gente supõe que t de V1 é igual a t de V2. E assim a gente precisa chegar numa conclusão de que V1 tem que ser igual a V2. Então, se isso acontecer, a gente consegue provar que a nossa transformação ela é injetora. E como que a gente faz isso? A gente parte aqui dessa igualdade que a gente está supondo como verdadeira. E nós vamos chegar nessa daqui. Então, partindo dessa igualdade, que t de V1 é igual a t de V2, nós temos aqui, ó, t de V1 sendo igual a t de V2. Então, se a gente analisar agora essa igualdade, na segunda coordenada, veja só que a segunda coordenada, nós temos que 2x1 é igual a 2x2. Então, consequentemente, já temos que x1 é igual a x2. E quando a gente substitui na primeira coordenada x1 ou x2, tanto faz de qual lado que a gente considera, a gente já conclui que y1 é igual a y2.
Então a gente já concluiu que os vetores V1 e V2 são iguais. Então o que nós fizemos? A partir desta igualdade aqui, nós chegamos nessa, né? Então assim a gente prova que a nossa transformação linear ela é injetora. Vamos fazer esse exercício que diz o seguinte, que qualquer transformação linear, a imagem do vetor nulo sempre vai ser o vetor nulo. Então o que nós temos aqui é que se a gente toma uma transformação linear de V em W, então sempre o vetor nulo do espaço V, a imagem dele vai ser o vetor nulo no espaço W. Então nós vamos provar isso daqui. Então observe o seguinte, qualquer vetor que a gente tomar dentro do espaço vetorial V, o vetor nulo de V, ele é sempre V menos V. Então, quando a gente aplica a transformação linear nessa igualdade, nós temos aqui que T aplicado no vetor nulo é igual a T de V menos V. Mas como essa transformação é linear, a gente sabe que T de V menos V é T de V menos T de V. E T de V menos T de V, isso vai dar o vetor nulo lá dentro do espaço vetorial W. Então, isso é igual ao vetor nulo lá dentro do espaço vetorial W. Então, a imagem do vetor nulo é o próprio vetor nulo. Então, qualquer transformação linear, ela sempre vai pegar o vetor nulo e vai levar no vetor nulo. Nós temos agora aqui uma caracterização de transformação linear injetora. Então, nós temos aqui um teorema que nós vamos provar, uma demonstração bastante simples, para que vocês entendam a aplicação. Então, uma transformação linear de um espaço vetorial V em W, ela vai ser injetora se e somente se o seu núcleo contém apenas o vetor nulo. Então, esse teorema nos dá uma outra forma de verificar se uma transformação linear ela é injetora. Então, se a gente procurar o núcleo da transformação linear e lá dentro só tiver o vetor nulo, então a gente já pode afirmar que essa transformação ela é injetora. Temos aqui então o seguinte, se a gente considerar um vetor lá dentro do núcleo da transformação linear, se ele está no núcleo, a gente sabe que a imagem do vetor V é o próprio vetor nulo, lá dentro do espaço vetorial W. E como a gente acabou de provar no exercício anterior, se T é injetora, então a imagem do vetor nulo é o próprio vetor nulo. Então, a gente tem aqui que T de 0 é igual a 0. Só que eu estou falando 0 como um abuso de linguagem, tá? Isso aqui não é o número 0. Isso daqui é o vetor nulo, tá? Isso aqui é o vetor nulo. Então, se ela é injetora, a imagem do vetor nulo é o próprio vetor nulo, né? Então, a gente mostra que esse vetor V tem que ser o próprio vetor nulo. Nós temos que provar agora a recíproca. Aqui a gente tem como hipótese que no núcleo só tem o vetor nulo e agora a gente vai provar que ela é injetora. Se a gente considerar dois vetores em V de tal forma que T de V1 é igual a V2, a gente precisa provar que V1 é igual a V2 para verificar se ela é injetora. Então, como T de V1 menos T de V2 é igual a T de V1 menos V2, isso é igual ao próprio vetor nulo, porque T de V1
é igual a t de v2. Então, t de v1 menos t de v2 é o próprio vetor nulo. Agora, a gente... Então, o vetor v1 menos v2, ele pertence ao núcleo da transformação linear. Veja que t de v1 menos v2 é o vetor nulo. Então, v1 menos v2, ele está lá no núcleo. E como esse núcleo contém somente o vetor nulo, então v1 menos v2 é o vetor nulo. Então, consequentemente, v1 tem que ser igual a v2. Então, a gente provou que se a transformação ela contém apenas o vetor nulo, lá dentro do seu núcleo, ela é injetora. Então, uma transformação linear ela é injetora se somente se o seu núcleo contém apenas o vetor nulo. E agora a gente usa esse resultado para mostrar quando que uma aplicação linear ela é injetora ou não. Basta você analisar o núcleo da transformação linear. Agora nós vamos entender o conceito, né, de uma transformação linear sobrejetora. Agora nós vamos ver aqui o conceito de transformação linear sobrejetora. Então nós vamos dizer que uma transformação linear ela é sobrejetora se a sua imagem nós vamos dizer que uma transformação linear de V em W é sobrejetora se a imagem da transformação linear for todo o espaço vetorial W. De uma forma mais detalhada, uma transformação linear ela é sobrejetora se qualquer vetor lá dentro de W, quando você toma um vetor dentro do espaço vetorial W, a pergunta que a gente responde é: será que sempre é possível encontrar um vetor dentro do espaço vetorial V de tal forma que a imagem de V é o vetor W? Quando sempre for possível isso, a gente diz que a nossa transformação linear ela é sobrejetora. Então a sua imagem ela vai preencher naturalmente todo o espaço vetorial W. Então, para a gente verificar se uma transformação ela é sobrejetora, a gente precisa estudar a sua imagem. Temos aqui nesse exercício para a gente determinar a imagem dessa transformação linear e verificar se ela é sobrejetora. Então, analisar a imagem de uma transformação linear, nós já temos aqui que todo vetor da imagem tem essa forma, né? X, Y e 2x menos y. E quando a gente faz a decomposição desses vetores da imagem, nós temos aqui, ó, x vezes o vetor 1, 0, 2 mais y vezes o vetor 0, 1 e menos 1. Então, nós já vimos, né, que a imagem dessa transformação linear ela é gerada por dois vetores. Os vetores 1, 0, 2 e 0, 1 e menos 1. E se esses dois vetores são LI, eles formam uma base para essa imagem. Então, essa transformação ela não é sobrejetora, porque a imagem tem dimensão 2. E o R3 ele tem dimensão 3. Então, a imagem dessa transformação não é todo o R3. Então, ela não é sobrejetora. Então, veja que é muito simples verificar se uma transformação linear ela é sobrejetora. Basta você estudar a sua imagem. Assim, a gente encerra essa aula com mais uma lista de exercícios para vocês mesmos praticarem o que foi visto nesse vídeo. Então,